Havia um tempo em que Takeshi era considerado o mais habilidoso samurai de toda a província de Shinano. Suas mãos dominavam a katana com precisão letal, seus pés dançavam no campo de batalha como folhas ao vento, e seus olhos nunca deixavam escapar o menor movimento do inimigo. Servirá fielmente ao seu daimyo por 20 anos, acumulando vitórias que se transformaram em lendas contadas nas tabernas e celebradas nos salões dos nobres. Homens tremiam ao ouvir seu nome, mulheres bordavam sua imagem em kimonos de seda, e crianças brincavam de ser Takeshi, o invencível. Mas na manhã seguinte à batalha de Kawanakajima, quando o sol nasceu tingindo de vermelho os campos cobertos de corpos, algo dentro dele se quebrou. Não foi o cansaço da luta, nem o peso das armaduras que carregara durante 3 dias de combate incessante. Foi o silêncio. Aquele silêncio ensurdecedor que sucede o caos da guerra, quando o último grito se cala e resta apenas o vento sussurrando entre os mortos. Takeshi permaneceu de pé, espada ainda em punho, cercado por aqueles que havia derrotado, e pela primeira vez em 2 décadas de batalhas, não sentiu nada. Nem orgulho, nem alívio, nem tristeza. Apenas um vazio profundo e incompreensível. Nos dias que se seguiram, enquanto o exército celebrava a vitória e contava os despojos de guerra, Takeshi se recolheu em sua tenda. Observava suas mãos, aquelas mesmas mãos que haviam empunhado a espada com maestria sobrenatural, e não as reconhecia. Quem era ele além daquelas mãos que matavam? Quem era Takeshi quando não estava no campo de batalha? A pergunta ecoava em sua mente como um Koanzen sem resposta. Havia dedicado cada momento de sua existência ao caminho do guerreiro, ao bushido, à honra e ao dever. Mas agora, diante da glória conquistada, sentia-se mais distante de si mesmo do que nunca. Foi então que tomou uma decisão que chocou a todos. Procurou seu daimyo e, ajoelhando-se respeitosamente, solicitou permissão para partir. Não como desertor, pois isso mancharia sua honra irremediavelmente, mas como Musha Shujo, um guerreiro em peregrinação em busca de aperfeiçoamento. O senhor feudal, surpreso mas compreensivo, concedeu-lhe a graça. Talvez reconhecesse nos olhos de seu melhor samurai aquele vazio que ele próprio conhecia bem. Talvez soubesse que alguns guerreiros precisam perder-se para encontrar-se. Ou talvez simplesmente respeitasse o fato de que um homem que não conhece a si mesmo não pode verdadeiramente servir a ninguém. Takeshi deixou para trás sua armadura ornamentada, seus títulos, suas terras. Levou apenas sua katana, um conjunto simples de roupas de viagem, uma pequena bolsa com algumas moedas e um chapéu de palha que cobria seu rosto. Na manhã em que partiu, não olhou para trás. O caminho à sua frente era desconhecido, mas pela primeira vez em anos, sentiu algo além do vazio, uma centelha de curiosidade, um sussurro de esperança. Talvez, em algum lugar nas montanhas distantes ou nos templos esquecidos, nas aldeias humildes ou nos silêncios da natureza, ele pudesse encontrar a resposta para a pergunta que agora consumia cada momento de sua vigília: quem era Takeshi quando despido de sua espada e de suas vitórias? O caminho se estendia diante dele como um pergaminho em branco, aguardando ser escrito. E assim começou a jornada do samurai que buscava a si mesmo, sem saber que a resposta que procurava não estava em nenhum lugar distante, mas no próprio ato de buscar, no próprio caminhar, no próprio questionar. A estrada estava prestes a ensinar-lhe lições que nenhum mestre de armas, nenhum campo de batalha, nenhuma vitória jamais poderia ter revelado. Junte-se à nossa guilda. Inscreva-se no canal e acenda o sininho para receber cada nova aventura. Após semanas caminhando pelas estradas empoeiradas do Japão, Takeshi chegou aos pés do Monte Koya, onde se dizia existir um templo budista habitado por monges que haviam renunciado ao mundo. A subida era íngreme, o caminho estreito serpenteava entre cedros centenários cujos troncos eram mais largos que 3 homens abraçados. O ar tornava-se mais rarefeito a cada passo, e o silêncio da montanha era quebrado apenas pelo canto ocasional de pássaros invisíveis e pelo murmúrio de riachos escondidos entre as rochas. Ao anoitecer do 3º dia de escalada, Takeshi finalmente avistou os portões vermelhos do templo Shinji. A estrutura de madeira parecia brotar organicamente da própria montanha, como se tivesse crescido ali ao longo de séculos. Um monge jovem, de cabeça raspada e túnica marrom surrada, aguardava no portão como se esperasse por ele. Bem-vindo, guerreiro, disse o monge com uma reverência. O mestre Akuin o aguarda.
Takeshi, surpreso por ser esperado quando ninguém sabia de sua vinda, seguiu o jovem monge através dos corredores de madeira polida que rangiam suavemente sob seus pés. O mestre Akuen era um homem de idade indefinível, poderia ter 50 ou 80 anos. Seus olhos eram profundos como poços, e quando olhava para alguém, parecia enxergar não apenas o rosto, mas as camadas invisíveis da alma. Estava sentado em posição de lótus diante de um pequeno jardim de pedras, onde padrões concêntricos haviam sido meticulosamente desenhados na areia branca. Sente-se, disse sem olhar para Takeshi. O samurai obedeceu, acomodando-se no tatame em frente ao mestre. Por longos minutos, nenhum dos dois falou. Apenas o som do vento nas árvores preenchia o espaço entre eles. Você veio buscar a si mesmo, disse finalmente Akuen, não como pergunta, mas como afirmação. Mas diga-me, guerreiro, como pode alguém buscar aquilo que nunca perdeu? Takeshi franziu a testa, confuso. Mestre, eu não me reconheço mais. Passei minha vida inteira sendo um samurai, e agora que conquistei tudo, sinto que não sou nada. Quem sou eu? Akuen sorriu levemente e apontou para o jardim de pedras. Você vê aquelas pedras? Elas estão imóveis há décadas. Você vê a areia? Eu a reorganizo toda manhã. Diga-me, o que é mais real, a pedra imutável ou a areia em constante transformação? O samurai meditou sobre a pergunta. Ambas são reais, mestre. Akuen assentiu. E ainda assim, você busca apenas a pedra dentro de você, aquela identidade fixa, imutável, o verdadeiro Takeshi. Mas e se você for como a areia? E se não houver um eu fixo para encontrar, mas apenas padrões que se formam e se desfazem a cada momento? A resposta perturbou Takeshi profundamente. Se não havia um eu fixo, então o que ele estava buscando? Fique aqui, disse Akuen. Viva como nós vivemos. Talvez na simplicidade você encontre o que os campos de batalha não puderam lhe mostrar. Takeshi passou 3 meses no templo Shinji. Acordava antes do amanhecer ao som do sino do templo, participava das orações matinais, trabalhava nos jardins, limpava os corredores, cozinhava arroz, sentava-se em zazen por horas contemplando o vazio, e estudava os sutras sob a orientação de Akuen. No início, sua mente inquieta se rebelava contra a rotina monótona. Sua mão direita ansiava pelo peso da espada, seus músculos queriam a tensão do combate, sua mente buscava incessantemente os desafios táticos da guerra. Mas gradualmente, algo começou a se dissolver. Havia um momento particular, durante o zazen matinal, quando o sol nascente atravessava as persianas de papel arroz e projetava padrões de luz dourada no chão. Takeshi percebeu que, nesses momentos, sua mente cessava completamente de buscar. Não havia perguntas, não havia respostas, não havia Takeshi o samurai nem Takeshi o buscador. Havia apenas a respiração, a luz, o silêncio. E nesses fragmentos de êxtase ordinário, ele vislumbrava algo que não conseguia nomear, mas que parecia infinitamente mais real do que qualquer vitória que havia conquistado. Uma manhã, enquanto varria as folhas do pátio, Akuen aproximou-se dele. Você está começando a entender, disse o mestre. O eu que você procura não é algo a ser encontrado, mas algo a ser dissolvido. Você passou a vida construindo Takeshi, o grande samurai. Agora deve aprender a desconstruí-lo para ver o que resta quando todas as máscaras caem. Takeshi parou de varrer e olhou para o mestre. E o que resta, mestre Akuen? O velho monge sorriu misteriosamente. Continue varrendo, e talvez um dia você descubra. Após deixar o templo da montanha, Takeshi continuou sua peregrinação, agora com uma compreensão mais profunda de que sua busca não tinha um destino definitivo. Vagou por vilas remotas, atravessou vales nebulosos, cruzou pontes de madeira sobre rios turbulentos. Em cada lugar, observava as pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, agricultores plantando arroz, pescadores lançando redes, artesãos moldando cerâmica, crianças rindo enquanto perseguiam libélulas. Havia algo nessa simplicidade que o fascinava e ao mesmo tempo o confundia. Essas pessoas pareciam possuir algo que ele havia perdido, ou talvez nunca tivesse tido, uma conexão natural com o fluxo da vida.
Foi em uma dessas andanças que chegou a uma floresta particularmente densa, onde as árvores se entrelaçavam formando um dossel tão espesso que mesmo ao meio-dia a luz parecia crepuscular. Não havia trilhas marcadas, apenas o instinto e a intuição para guiar seus passos. Takeshi caminhou por horas até que percebeu algo estranho, estava indo em círculos. Reconhecia aquela árvore retorcida, aquela formação de rochas cobertas de musgo. A floresta parecia estar brincando com ele, recusando-se a deixá-lo passar ou a deixá-lo sair. Foi então que ouviu uma risada. Não uma risada maliciosa, mas alegre, quase infantil. Seguindo o som, encontrou uma clareira onde um homem velho, de barbas longas e brancas, estava sentado em uma cabana feita de galhos e folhas. Seu rosto era enrugado como casca de árvore antiga, mas seus olhos brilhavam com a travessura de uma criança. Perdido, samurai? Perguntou o eremita, ainda rindo. A floresta só deixa passar quem não tem pressa de ir a lugar algum. Takeshi, normalmente orgulhoso, descobriu-se sorrindo. Então talvez eu deva ficar perdido por um tempo. O eremita, que disse chamar-se Sen, convidou Takeshi para compartilhar seu chá. Era um chá simples feito de ervas que ele mesmo colhera na floresta, servido em tigelas de barro rachadas. Mas havia algo no sabor, ou talvez na companhia, que o fazia parecer a mais requintada das bebidas. Sen não era monge nem guerreiro, nem pertencia a qualquer classe social definida. Vivia ali há décadas, ele disse, desde que decidirá que o mundo dos homens com suas hierarquias e ambições era uma ilusão elaborada demais para seu gosto. Você busca a si mesmo, disse Sen, repetindo estranhamente as mesmas palavras de Akuin. Mas diga-me, quando você era criança, antes de aprender a segurar uma espada, antes de aprender sobre honra e dever, você precisava buscar a si mesmo? Takeshi ficou em silêncio, recordando fragmentos de uma infância quase esquecida, correndo descalço pelos campos, pescando girinos em poças após a chuva, rindo sem motivo pelo simples prazer de estar vivo. Não, admitiu finalmente. Eu simplesmente era. Exatamente, exclamou Sen, batendo palmas. As crianças não têm identidade porque não precisam de uma. Elas simplesmente vivem, momento a momento, sem carregar o peso de quem foram ontem ou de quem precisam ser amanhã. Então vieram seus mestres e lhe ensinaram: você é um samurai. Você é este papel, este conjunto de regras, este código de comportamento. E você acreditou tão profundamente nisso que esqueceu o que era antes de receber esse nome. Suas palavras atingiram Takeshi como flechas certeiras. Toda a sua vida havia sido uma construção, camada sobre camada de expectativas, treinamento, condicionamento. Takeshi permaneceu com Sen por várias semanas. Não havia horários fixos, nem rotinas, nem práticas espirituais formais. Simplesmente viviam. Colhiam frutas silvestres, pescavam em riachos cristalinos, observavam as nuvens mudando de forma, ouviam o canto dos pássaros ao amanhecer. Sen falava pouco, mas quando falava, suas palavras eram como pedras jogadas em um lago, criando ondulações que se expandiam muito além das palavras em si. A diferença entre um sábio e um tolo, disse uma vez, é que o tolo busca a iluminação, enquanto o sábio percebe que nunca esteve no escuro. Uma noite, sentados ao redor de uma pequena fogueira, Sen olhou para Takeshi com aqueles olhos brilhantes. Você ainda carrega a sua espada para todos os lugares. Por quê? Takeshi tocou a katana ao seu lado, um gesto tão automático quanto respirar. É parte de quem eu sou, respondeu. É mesmo? Desafiou o eremita. Ou é parte de quem você foi ensinado a ser? Que tal passar um dia sem ela? Não estou pedindo que a abandone para sempre, apenas que veja quem você é quando não está definido por ela. A sugestão era simples, mas para Takeshi era como pedir que cortasse seu próprio braço. No dia seguinte, pela primeira vez em 25 anos, Takeshi deixou sua katana na cabana e saiu para caminhar pela floresta desarmado. As primeiras horas foram desconfortáveis, quase dolorosas. Sentia-se nu, vulnerável, incompleto. Sua mão direita buscava instintivamente o punho ausente. Mas à medida que o dia avançava, algo começou a mudar. Sem o peso da espada, seus movimentos tornaram-se mais leves. Sem a identidade de guerreiro, suas percepções tornaram-se mais abertas.
Notou detalhes que nunca havia visto antes, o padrão intrincado nas asas de uma borboleta, a maneira como a luz dançava nas folhas, o perfume quase imperceptível das flores selvagens. Quando retornou à cabana ao anoitecer, Sen estava sorrindo. E então, samurai sem espada, quem você é? Takeshi abriu a boca para responder, mas descobriu que não tinha resposta. E estranhamente, pela primeira vez, isso não o perturbou. Talvez a pergunta não precisasse de resposta. Talvez a busca em si fosse o ponto, não o destino. Naquela noite, dormiu profundamente, sem os sonhos perturbadores de batalhas passadas que o haviam assombrado por anos. E quando acordou, antes mesmo de abrir os olhos, havia um sorriso em seu rosto. Quando Takeshi finalmente deixou a floresta, guiado misteriosamente pelo próprio Sen até a saída que sozinho nunca teria encontrado, deparou-se com uma cena que o fez parar no meio do caminho. Havia uma vila no vale abaixo, mas não era como as outras vilas que havia visitado. Esta era menor, isolada, construída ao redor de um lago sereno que refletia as montanhas circundantes como um espelho perfeito. Mas o que mais chamou sua atenção foi o som de risadas puras, música de flautas de bambu, vozes cantando em harmonia. Era um som de alegria genuína, algo que ele raramente ouvirá em sua vida de guerreiro. Descendo a colina, Takeshi entrou na vila e imediatamente percebeu algo peculiar. As pessoas o cumprimentavam calorosamente, mas sem curiosidade sobre quem ele era ou de onde vinha. Crianças corriam ao seu redor sem medo, apesar de sua aparência ainda carregar traços do guerreiro que fora. Um homem idoso o convidou para compartilhar sopa de miso, uma mulher ofereceu-lhe abrigo em seu celeiro. Havia uma qualidade de aceitação incondicional naquelas pessoas que o desconcertava e ao mesmo tempo o acalmava. Foi apenas no terceiro dia que descobriu o segredo da vila. Conversando com uma senhora que tecia em sua varanda, ela mencionou casualmente, sim, somos a Vila dos Esquecidos. Todos aqui viemos de lugares onde não podíamos mais viver com nossas memórias. Takeshi franziu a testa, confuso. Ela explicou, alguns de nós perderam famílias em guerras, outros cometeram atos dos quais não conseguiam se perdoar, outros simplesmente carregavam pesos de vidas passadas que se tornaram insuportáveis. Então viemos para cá e fizemos um pacto, viver apenas o presente, deixar o passado ser passado. A ideia era simultaneamente libertadora e aterrorizante para Takeshi. Toda a sua identidade estava construída sobre suas memórias, as batalhas que vencera, os mestres que o treinaram, as honras que acumulara. Sem essas memórias, quem ele seria? E ainda assim, não era exatamente isso que estava buscando? Uma maneira de se libertar do peso de sua própria história? Decidiu ficar e aprender com aquelas pessoas que haviam escolhido o presente sobre o passado. Na vila, todos tinham funções simples. Takeshi foi convidado a ajudar na carpintaria, algo que nunca fizera antes. Sob a orientação de um homem silencioso chamado Jiro, aprendeu a sentir a textura da madeira, a respeitar seu grão natural, a moldar sem forçar. Era um trabalho completamente diferente da espada. Enquanto a espada cortava e dividia, a carpintaria unia e construía. Havia uma meditação no ato de aplanar uma tábua, de encaixar juntas perfeitamente, de criar algo belo e funcional onde antes havia apenas matéria-prima bruta. As semanas se transformaram em meses. Takeshi descobriu-se rindo com mais frequência, algo que não fazia desde a infância. Participava das celebrações da vila, festivais simples que marcavam as estações, o florescimento das cerejeiras, a colheita do arroz, o primeiro dia de neve. Em cada celebração, havia música, dança, comida compartilhada. Não havia hierarquias, não havia títulos, não havia competição. Cada pessoa contribuía com o que podia e recebia o que precisava. Era um microcosmo de harmonia que parecia impossível no mundo maior além das montanhas. Mas havia também momentos de melancolia. Às vezes, à noite, Takeshi via moradores sentados sozinhos à beira do lago, olhando para as águas reflexivas com expressões distantes. Perguntou a Jiro sobre isso certa vez. Mesmo esquecendo o passado, disse o carpinteiro calmamente, ainda podemos sentir sua forma, como o contorno de algo que estava lá mas não está mais. Não são memórias exatamente, são mais como sombras de memórias. Cicatrizes invisíveis.
Era uma descrição que Takeshi entendia profundamente. Ele também sentia essas sombras. Uma tarde, enquanto trabalhava em uma mesa que estava construindo, uma menina de talvez 7 anos aproximou-se dele. Ficou observando-o trabalhar em silêncio por um longo tempo. Então perguntou: Você já foi alguém importante? Takeshi parou, seu serrote suspenso no ar. Como essa criança poderia saber? Por que pergunta isso? A menina deu de ombros. Por que você tem olhos tristes de alguém que costumava ser uma coisa mas agora é outra? Meu pai tinha esses olhos antes de aprendermos a sorrir de novo. Suas palavras, tão simples e diretas, tocaram algo profundo em Takeshi. Sim, admitiu ele, eu já fui alguém importante. Ou pelo menos eu achava que era importante. Mas agora não sei mais quem sou. A menina considerou isso por um momento, então sorriu. Minha avó diz que não ser ninguém é a melhor coisa do mundo, porque aí você pode ser qualquer coisa. Com essa pérola de sabedoria infantil, ela saiu pulando, deixando Takeshi com uma sensação estranha de leveza. Talvez a criança estivesse certa. Talvez não ser ninguém não fosse uma perda, mas uma oportunidade. Naquela noite, houve uma reunião na casa comum da vila. Um dos moradores, um homem chamado Kenji que havia chegado meses antes, anunciou que estava partindo. Encontrei paz aqui, disse ele, mas agora preciso voltar e fazer as pazes com o mundo que deixei. Não posso viver para sempre escondido, não importa quão bonito seja este esconderijo. Suas palavras provocaram uma discussão intensa. Alguns diziam que ele era tolo, que o mundo exterior o destruiria novamente. Outros apoiavam sua decisão, dizendo que a vila deveria ser um santuário temporário, não uma prisão permanente. Takeshi ouviu atentamente, e pela primeira vez em meses, pensou verdadeiramente sobre seu próprio futuro. A Vila dos Esquecidos havia lhe dado uma pausa preciosa, um espaço para respirar e se recompor. Havia aprendido que podia ser mais do que um guerreiro, que havia alegria nas coisas simples, que o presente podia ser vivido sem o peso esmagador do passado. Mas assim como Kenji, ele começava a sentir que ficar para sempre seria uma forma de covardia. Não porque houvesse algo de errado com a vila, mas porque sua jornada ainda não estava completa. Ainda havia algo a aprender, algo que esse lugar pacífico não podia ensinar-lhe. Na manhã em que Kenji partiu, Takeshi decidiu partir também. Não anunciou com antecedência, não fez despedidas elaboradas. Simplesmente deixou a mesa que havia construído como presente para a vila, pegou suas poucas posses, incluindo a katana que havia permanecido encostada no canto do celeiro, e começou a caminhar. Jiro o viu partindo e acenou silenciosamente. A menina de olhos sábios correu até ele e colocou uma pedra lisa do lago em sua mão. Para você se lembrar de esquecer, disse ela com um sorriso enigmático. Takeshi guardou a pedra, tocou levemente a cabeça da criança em agradecimento, e seguiu pela estrada que levava para longe daquele vale atemporal. A estrada levou Takeshi para o leste, através de planícies onduladas onde o vento fazia o capim alto dançar como ondas de um oceano verde. Havia algo hipnótico naquele movimento, uma lição sobre flexibilidade que ele observava enquanto caminhava. O capim se curvava mas não quebrava, aceitava a força do vento em vez de resistir a ela. Era o oposto de tudo que lhe haviam ensinado sobre força e resistência. Ou talvez fosse exatamente a mesma coisa, apenas vista de outro ângulo. Foi em uma dessas planícies, no cruzamento de duas estradas empoeiradas marcado por um tori vermelho desbotado, que encontrou outro samurai. O homem era mais jovem que Takeshi, talvez 30 anos, com uma armadura que, embora surrada pela estrada, ainda carregava os brasões de uma casa nobre. Seus olhos tinham aquele brilho que Takeshi reconhecia bem, a fome de provar algo, a necessidade de validar sua existência através da vitória. Era o olhar que ele mesmo carregara por tanto tempo. Você é samurai, disse o jovem, não como pergunta. Sua mão já descansava no punho de sua katana em uma posição que era simultaneamente casual e ameaçadora. Takeshi assentiu lentamente. Fui, uma vez. Agora sou apenas um viajante. O jovem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Um samurai nunca deixa de ser samurai. Isso está no sangue, nos ossos.
E quando dois samurais se encontram em uma estrada, há apenas uma maneira honrosa de se separarem. Takeshi sentiu algo antigo despertar dentro dele. Seu corpo conhecia esta dança, seus músculos lembravam os movimentos mesmo depois de meses sem praticar. Seria tão fácil aceitar o desafio, desenhar a espada, entrar naquela coreografia mortal que dominara tão completamente. Parte dele até desejava isso, ansiava pela clareza do combate, pela simplicidade de dois homens, duas espadas, e apenas um vencedor. Mas outra parte, a parte que crescerá durante sua jornada, hesitava. E se eu recusar? Perguntou Takeshi. A expressão do jovem endureceu. Então você é um covarde e merece morrer como tal. Era a resposta esperada, programada pelo código do Bushido que ambos haviam internalizado. Mas Takeshi descobriu que as palavras não o feriam como deveriam. Havia um tempo em que ser chamado de covarde era pior que a morte. Agora, parecia apenas uma palavra, um som vazio tentando carregar um peso que não conseguia mais sustentar. Você já matou alguém? Perguntou Takeshi, mudando de assunto. O jovem piscou, desconcertado pela pergunta. Claro. Derrotei 7 homens em duelo. Havia orgulho em sua voz. E quando você matou o primeiro, como se sentiu? O jovem hesitou. Forte. Invencível. Vivo como nunca antes. Takeshi assentiu. Eu também me senti assim. E quando matei o 50º? O 100º? Ainda me sentia vivo, mas de uma maneira diferente. Como se cada morte tirasse um pedaço de mim que nunca poderia recuperar. O jovem samurai parecia perturbado agora, sua certeza começando a rachar. Você está tentando me enfraquecer com palavras. É uma tática desonrosa. Mas sua mão havia se afrouxado ligeiramente no punho da espada. Takeshi balançou a cabeça. Não é tática. É só a verdade de um homem mais velho que percebeu tarde demais que a vitória e a derrota são apenas dois lados da mesma ilusão. Cada duelo que venci me tornou menos do que eu era, não mais. Por longos momentos, os dois homens se encararam sob o tori desbotado. O vento assobiava através das planícies, carregando o cheiro de chuva distante. Takeshi podia ver o conflito nos olhos do jovem guerreiro, da programação rígida do Bushido contra a dúvida nascente plantada pelas palavras de um estranho. Era um momento delicado, equilibrado na ponta de uma lâmina invisível. Um movimento errado, uma palavra mal escolhida, e o sangue seria derramado. Então Takeshi fez algo que surpreendeu ambos, sentou-se no chão, bem ali na estrada empoeirada, e começou a desatar os cordões de seu chapéu de palha. Estou cansado, disse simplesmente. Caminhei muito hoje. Se você precisa me matar, então mate. Mas eu não vou lutar. Não era covardia que motivava suas ações, mas sim uma compreensão profunda de que esse duelo era sem sentido. Ganhasse ou perdesse, nada seria resolvido. Apenas mais violência adicionada ao oceano interminável de violência que já inundava o mundo. O jovem samurai ficou paralisado. Isso não estava no manual. Não havia protocolo para um oponente que simplesmente se recusava a participar do jogo. Ele desenhou sua espada, a lâmina brilhando à luz do sol poente. Levante-se. Não posso matar um homem desarmado sentado no chão. Sua voz tremia, não de medo, mas de frustração. Takeshi olhou para cima, calmamente. Então não me mate. Ou me mate. A escolha é sua, não minha. Eu já escolhi não escolher. O impasse durou uma eternidade comprimida em minutos. Finalmente, com um grito de frustração, o jovem samurai embainhou sua espada violentamente. Você é louco, disse ele, sua voz quebrada. Você desonra tudo o que significa ser samurai. Mas havia algo em seus olhos, uma rachadura na fachada de certeza. Takeshi se levantou lentamente, pegou seu chapéu e o colocou de volta na cabeça. Talvez, disse calmamente. Ou talvez a verdadeira desonra seja matar sem necessidade, morrer sem propósito. O jovem guerreiro permaneceu ali, tremendo levemente, sua mão ainda no punho da espada embainada.
Takeshi podia ver lágrimas formando-se nos cantos de seus olhos, lágrimas de confusão e talvez de alívio. O que eu devo fazer então? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Como posso ser samurai se não luto? Takeshi aproximou-se dele pela primeira vez, tocou seu ombro gentilmente. Essa é uma pergunta que você terá que responder sozinho. Mas posso lhe dizer isto: vá mais coragem em não lutar quando tudo em você quer lutar, do que em simplesmente seguir o que lhe foi ensinado. Por um momento, os dois homens ficaram ali sob o torii, unidos por uma compreensão silenciosa. Então o jovem samurai fez uma reverência profunda, mais profunda do que Takeshi jamais receberá no campo de batalha. Sem palavras, virou-se e começou a caminhar de volta na direção de onde viera. Takeshi o observou até que se tornasse apenas uma silhueta distante nas planícies. Não sabia se suas palavras teriam algum efeito duradouro, se plantariam sementes de transformação ou se simplesmente murchariam diante da força do condicionamento. Mas pelo menos, naquele momento, uma vida foi poupada. E talvez isso fosse suficiente. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de âmbar e carmesim, Takeshi continuou sua jornada. Mas algo havia mudado nele após aquele encontro. Percebeu que não estava apenas buscando a si mesmo, mas também, de alguma forma, estava se tornando uma ponte para outros que também estavam perdidos. Não era um papel que havia escolhido conscientemente, mas que emergia naturalmente de sua própria transformação. Cada pessoa que encontrava era um espelho refletindo aspectos diferentes de si mesmo, e ao ajudá-las, estava, de certa forma, ajudando a si próprio. Naquela noite, acampou sob as estrelas, sem teto sobre a cabeça, sem paredes ao redor. O céu noturno se estendia infinitamente acima dele, um vasto oceano de luz cintilante. Lembrou-se de algo que Mestre Akuin havia dito: o céu não tenta ser vasto, ele simplesmente é. A montanha não tenta ser sólida, ela simplesmente é. E você, Takeshi, não precisa tentar ser nada. Você já é. Na época, as palavras pareciam um enigma insolúvel. Agora, deitado sob as constelações antigas, começavam a fazer sentido. Não de uma forma intelectual, mas visceral, como conhecimento escrito nas células do corpo. A estrada eventualmente levou Takeshi a Kyoto, a antiga capital imperial. Era a primeira grande cidade que visitava desde o início de sua peregrinação, e o contraste era chocante. As ruas estreitas fervilhavam de vida, de mercadores gritando seus produtos, samurais de clãs rivais evitando cuidadosamente uns aos outros, monges budistas com tigelas de esmola, geishas deslizando silenciosamente em seus kimonos elaborados, artesãos moldando metais e madeiras. Era um caos organizado, uma sinfonia de humanidade em todas as suas expressões. Caminhar por Kyoto era como navegar por um livro de memórias que não era dele. Reconhecia tipos de lugares que havia visitado em sua vida anterior, os salões de senhores feudais onde havia recebido honras, dojos onde havia treinado, santuários onde havia orado antes das batalhas. Mas agora, observava tudo de fora, como um fantasma visitando sua própria vida passada. Não havia nostalgia, apenas uma curiosidade distante, como se estivesse lendo sobre a vida de outra pessoa. Foi em um bairro tranquilo, afastado das ruas comerciais principais, que encontrou uma pequena casa de chá. Não era um estabelecimento grandioso, mas havia algo em sua simplicidade que o atraiu. Uma placa de madeira pendurada discretamente dizia apenas Oshao em caracteres elegantes. Takeshi entrou, curvando-se sob a porta baixa que forçava todos os visitantes a adotar uma postura humilde, independentemente de seu status. O interior era um estudo de minimalismo perfeito. Paredes de papel arroz difundiam a luz suavemente, um único arranjo floral habitava o tokonoma, e o cheiro sutil de incenso de sândalo preenchia o ar. Sentada em seisa diante de um fogão de carvão estava uma mulher de meia-idade, seu rosto sereno como uma máscara nó, suas mãos movendo-se com precisão coreografada enquanto preparava o chamacha. Ela não olhou para cima quando ele entrou, simplesmente indicou com um gesto mínimo onde deveria sentar-se. Takeshi observou em silêncio enquanto ela executava a cerimônia do chá. Cada movimento era deliberado, sem pressa mas sem hesitação. A maneira como aquecia a tigela, como media o pó verde do chá, como derramava a água na temperatura exata, como batia o líquido com o chazen de bambu até formar uma espuma perfeita,
tudo era realizado com uma atenção que transformava ações mundanas em arte. Quando finalmente ela lhe ofereceu a tigela, Takeshi a recebeu com ambas as mãos, sentindo o calor da cerâmica contra suas palmas. O primeiro gole foi uma revelação. Não era apenas chá, mas a essência concentrada de presença, de momento, de nada além disto. O amargor rico do mate explodia em seu paladar, mas havia também doçura escondida nas camadas, uma complexidade que se revelava lentamente. Você bebeu chá antes, disse a mulher finalmente, sua voz suave e mais clara. Mas nunca realmente bebeu chá. Takeshi assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Havia bebido chá centenas de vezes, mas sempre como combustível, como pausa social, como ritual automático. Nunca como isto. Sou Rikyu, apresentou-se ela, mestre de chá e estudante perpétua do momento presente. Havia uma qualidade atemporal nela, como se pudesse ter 30 ou 60 anos. Seus olhos eram profundos e calmos como poços de água parada. E você, continuou, é um guerreiro que esqueceu como fazer guerra, mas ainda não aprendeu como fazer paz. Suas palavras, embora gentis na entrega, eram precisas como lâminas. Takeshi sentiu-se completamente visto, completamente compreendido, de uma forma que era simultaneamente desconfortável e libertadora. Como você sabe? Perguntou ele. Rikyu sorriu sutilmente. O chá revela tudo. A maneira como você segurou a tigela, respeitosa mais tensa. A maneira como bebeu, presente mais vigilante. Você está entre dois mundos, não totalmente em nenhum deles. É um lugar difícil de habitar. Takeshi terminou seu chá em silêncio, saboreando cada gole restante. Posso aprender com você? As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Rikyu estudou-o por um longo momento, então assentiu. Você pode tentar. Mas devo avisá-lo, a cerimônia do chá é mais difícil que qualquer batalha. Requer que você morra para si mesmo a cada momento, sem a dramaticidade da espada. Takeshi permaneceu com o mestre Rikyu por 3 meses. Cada dia começava antes do amanhecer, varrendo o caminho de pedras que levava à casa de chá, limpando as tigelas com atenção meticulosa, estudando os princípios do chá da harmonia, respeito, pureza e tranquilidade. Parecia simples na teoria, mas na prática era devastadoramente complexo. Sua primeira tentativa de preparar chá foi um desastre. Suas mãos, tão precisas com a espada, eram desajeitadas com os utensílios delicados. Sua mente, treinada para estratégia e combate, ficava perdida nos detalhes aparentemente infinitos da etiqueta. Você está tentando conquistar o chá, disse Rikyu um dia, observando-o lutar com a concha de bambu. Como se fosse um inimigo a ser derrotado. Mas o chá não é um oponente. É um parceiro de dança. Você deve mover-se com ele, não contra ele. Takeshi parou, respirou fundo, e tentou novamente. Desta vez, em vez de forçar seus movimentos a se conformarem ao que achava que deveria ser, simplesmente permitiu que suas mãos encontrassem seu próprio ritmo. Não era perfeito, estava longe disso, mas havia uma qualidade diferente, uma naturalidade nascente que não existia antes. Os dias se transformaram em semanas, e gradualmente, algo começou a mudar. A cerimônia do chá estava ensinando-lhe algo que nenhum mestre de espada jamais poderia, e a arte da presença total sem agenda. Quando preparava chá, não havia passado nem futuro, não havia Takeshi o samurai nem Takeshi o buscador. Havia apenas este momento, esta tigela, este gesto. Era zazen em movimento, meditação através da ação. E nessa concentração total em algo tão simples e aparentemente insignificante, ele encontrava uma paz que havia escapado dele durante meses de busca ativa. Rikyu raramente oferecia instruções diretas. Mais frequentemente, ela simplesmente realizava a cerimônia, permitindo que ele observasse e absorvesse. Mais uma tarde, enquanto bebiam chá juntos após horas de prática, ela disse: Você sabe qual é a verdadeira maestria? Não é fazer algo perfeitamente. É fazer algo completamente. Quando você está totalmente presente no ato de preparar chá, mesmo se derramar um pouco de água, mesmo se a espuma não estiver perfeita, ainda assim é maestria. Porque você está ali, inteiro, nada retido.
As palavras ressoaram profundamente em Takeshi. Toda a sua vida havia sido sobre perfeição, o corte perfeito, a estratégia perfeita, a vitória perfeita. Mas perfeição era sempre medida contra um padrão externo, sempre comparativa, sempre insuficiente. Completude, por outro lado, era algo diferente. Era sobre estar totalmente engajado no que quer que estivesse fazendo, sem reservas, sem a parte da mente que observava e julgava. Ele percebeu, o que aquelas crianças na Vila dos Esquecidos possuíam naturalmente, a capacidade de se entregar completamente ao momento. No último dia de sua estadia, Rikyu convidou-o para uma cerimônia formal. Takeshi preparou o chá com toda a atenção que havia cultivado, cada movimento emergindo não do pensamento mas de algo mais profundo. Quando finalmente ofereceu a tigela a Rikyu, ela bebeu em silêncio, seus olhos fechados. Então, abrindo-os, ela sorriu, não o sorriso sutil que geralmente usava, mas um sorriso genuíno e radiante. Você entendeu, disse ela simplesmente. Não perfeitamente, mas completamente. E isso é tudo o que importa. Quando Takeshi deixou Kyoto, carregava consigo não apenas os ensinamentos de Rikyu, mas uma transformação mais fundamental. Havia aprendido que buscar a si mesmo não significava encontrar uma identidade fixa, mas sim cultivar a capacidade de estar presente, momento a momento, em qualquer papel que a vida pedisse que desempenhasse. Samurai, carpinteiro, estudante de chá, eram apenas roupas que vestia, não quem ele era essencialmente. E essa compreensão, embora ainda frágil, começava a se solidificar em sabedoria vivida. A jornada de Takeshi continuou através de montanhas cobertas de névoa e vales salpicados de vilas adormecidas. Meses haviam se passado desde que deixara seu senhor e seu posto, e o inverno começava a pintar o mundo com geada prateada. Seus pés conheciam a estrada agora, calejados e firmes, e sua mente havia se acostumado ao ritmo meditativo de caminhar sem destino específico. Mas o destino, como frequentemente acontece, tinha outros planos. Era o final de uma tarde cinzenta quando ouviu os sons, o choque de metal contra metal, gritos de guerra, o som inconfundível de batalha. Seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar, músculos tensos, mão movendo-se instintivamente em direção à espada. Então parou. Respirou. Observou a reação automática sem se deixar levar por ela. Havia uma escolha aqui, percebeu. Podia seguir adiante, continuar sua peregrinação, deixar que outros lutassem suas batalhas. Ou podia investigar, ver o que estava acontecendo. Nenhuma opção era certa ou errada, apenas diferentes. Decidiu investigar. Não por obrigação, nem por sede de combate, mas por simples curiosidade humana. Seguindo os sons, chegou a uma pequena aldeia sendo atacada por bandidos. Não eram muitos, talvez uma dúzia, mas os aldeões eram camponeses desarmados, indefesos contra homens com espadas e lanças. Casas queimavam, crianças choravam, mulheres gritavam. Era uma cena que Takeshi havia presenciado muitas vezes durante suas campanhas militares, mas sempre do outro lado, sempre como invasor ou defensor oficial, nunca simplesmente como testemunha. Um dos bandidos, um homem grande com cicatrizes no rosto, arrastava uma jovem pelos cabelos. Ela lutava, arranhava, mordia, mas era inútil contra a força bruta dele. Algo dentro de Takeshi se moveu, não raiva exatamente, mas uma clareza límpida sobre o que precisava ser feito. Caminhou calmamente para o centro da aldeia, sua presença imediatamente notada pelos atacantes. Deixe-a ir, disse simplesmente, sua voz carregando uma autoridade que não vinha de volume mas de certeza absoluta. Os bandidos riram. Olhem, temos um herói aqui, zombou o líder, um homem magro com olhos de serpente. Outro tolo querendo morrer por estranhos. Mas o grande que segurava a jovem havia soltado seu cabelo e dado um passo atrás. Havia algo nos olhos de Takeshi, uma qualidade que homens violentos reconhecem instintivamente em alguém que conhece a violência de forma mais profunda do que eles jamais conhecerão. Quem é você? Exigiu saber o líder, sua mão já no punho da espada. Ninguém importante, respondeu Takeshi honestamente. Apenas alguém passando. Então, em um movimento tão rápido que pareceu não ter acontecido, sua espada estava fora da bainha, a lâmina apontada casualmente para baixo, mas pronta.
Não era uma postura agressiva, mas o simples ato de desenhar a espada havia revelado uma maestria que não podia ser fingida. Os bandidos, apesar de sua bravata, eram espertos o suficiente para reconhecer um verdadeiro guerreiro quando viam um. Vocês têm uma escolha, continuou Takeshi calmamente. Podem partir agora, ilesos, e eu deixo vocês irem. Ou podem lutar, e descobrir que às vezes vitórias fáceis se transformam em mortes rápidas. Não havia ameaça em sua voz, apenas um fato sendo declarado. O líder olhou para seus homens, medindo suas chances. Eram 12 contra 1, mas aquele um irradiava uma competência mortal que fazia os números parecerem irrelevantes. Além disso, já haviam saqueado o suficiente daquela aldeia pobre. Não valia a pena morrer por isso. Com um cuspe de desdém que tentava disfarçar sua retirada como escolha, o líder acenou para seus homens. Esta merda de aldeia não vale nosso tempo mesmo. Eles começaram a se afastar, alguns relutantes, outros claramente aliviados. Mas um deles, um jovem com mais orgulho do que bom senso, gritou, um covarde, e atacou Takeshi por trás com sua lança. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que os aldeões depois jurariam ter visto apenas um borrão. Takeshi se moveu. Não havia hesitação, não havia pensamento, apenas movimento puro. Seu corpo girou, a espada descreveu um arco preciso, e a lança foi cortada ao meio antes de tocar nele. A lâmina continuou seu movimento, parando a milímetros do pescoço do jovem bandido. Por 3 batidas cardíacas, Takeshi permaneceu naquela posição, a espada tremendo levemente no ar, o jovem congelado em terror absoluto. Então, lentamente, ele baixou a arma e a embainhou. Vá, disse suavemente. E agradeça a quem quer que você reze que hoje não é o dia em que você aprende o que realmente significa morrer. O jovem desabou, suas pernas não mais o sustentando. Seus companheiros o arrastaram rapidamente, e em minutos, os bandidos haviam desaparecido pela estrada, deixando para trás apenas poeira e o eco de sua humilhação. Os aldeões cercaram Takeshi, gratidão transbordando em suas vozes, oferecendo comida, abrigo, tudo o que possuíam como recompensa. Mas Takeshi recusou gentilmente. Não foi por recompensa, explicou. Foi simplesmente o que o momento pedia. Ainda assim, eles insistiram que ao menos ficasse para a noite, e ele aceitou, cansado demais para recusar. Naquela noite, sentado ao redor de uma fogueira com os aldeões, Takeshi refletiu sobre o que havia acontecido. Meses atrás, quando deixara sua vida de guerreiro, havia acreditado que talvez precisasse renunciar completamente à espada, tornar-se pacifista, rejeitar totalmente sua natureza marcial. Mas hoje havia mostrado que não era tão simples. Havia usado sua habilidade como guerreiro, mas não da maneira antiga. Não havia glória nisso, nenhum orgulho na vitória, nenhum prazer na demonstração de superioridade. Havia sido apenas ação necessária, brotando naturalmente da situação, sem apego ao resultado. Uma anciã da aldeia aproximou-se dele, seus olhos turvos pela idade mas ainda perceptivos. Você já foi um grande guerreiro, disse ela, não como pergunta. E ainda é, acrescentou, mas de um tipo diferente. Antes, você lutava para provar algo. Hoje, você lutou porque era coisa certa a fazer, e então deixou ir. Isso é o que os antigos chamavam de mushin, mente sem mente, ação sem ego. Suas palavras tocaram algo profundo em Takeshi. Talvez a resposta que procurava não fosse escolher entre ser guerreiro ou não ser, mas sim transformar o que significava ser guerreiro. Nos dias seguintes, enquanto ajudava a aldeia a se reconstruir, Takeshi teve tempo para integrar suas experiências. Mestre Akuin havia lhe ensinado sobre a impermanência do eu. Sem lhe mostrará a liberdade de simplesmente ser. A Vila dos Esquecidos dera-lhe paz com o presente. Rikyu cultivara nele a arte da presença total. E agora, esta pequena aldeia, sem saber, havia-lhe mostrado como todo esse aprendizado poderia se manifestar em ação. Não era sobre negar suas habilidades ou sua história, mas sobre usá-las sem apego, sem identificação, sem a necessidade de que definissem quem ele era. Quando finalmente partiu, a aldeia inteira veio se despedir. Crianças corriam ao seu redor, o ancião da vila ofereceu-lhe bênçãos, mulheres lhe deram comida para a estrada.
Mas foi a jovem que ele havia salvado quem lhe deu o presente mais significativo, uma pequena escultura de madeira que ela mesma havia entalhado, representando uma figura sentada em meditação, mas com uma espada apoiada no colo. Para que você se lembre, disse ela timidamente, que força e paz não são opostos. São parceiros. Takeshi guardou a escultura cuidadosamente, tocado pela sabedoria simples da moça. Enquanto caminhava pela estrada que se estendia à sua frente, sentiu algo que não sentia há muito tempo, o contentamento. Não a euforia de uma descoberta dramática, não a paz de um destino alcançado, mas o contentamento silencioso de alguém que está, pela primeira vez em muito tempo, confortável em sua própria pele. Não havia mais divisão entre o guerreiro que fora e o buscador que se tornará. De alguma forma, através da jornada, eles haviam se fundido em algo novo, algo que não tinha nome, mas que se sentia verdadeiro.